Muito bem, pessoal, bem-vindos então à nossa apresentação de grupos focais. Então, a estrutura do trabalho, primeiramente mostrar algumas definições sobre grupos focais, quais são as vantagens e desvantagens da utilização dessa técnica, como são formados os grupos e, posteriormente, como se faz a análise dos grupos que foram gerados. E finalizando com as referências aí que nós utilizamos para criar a nossa apresentação. Bom, uma das primeiras definições que nós buscamos aí na literatura foi que o grupo focal ele se caracteriza por ser um grupo pequeno. Esse grupo composto aí de 6 a 10 componentes. Por mais que num artigo que eu encontrei, falava em grupos com até 15 pessoas. Mas existe relato também de que um grupo com 16 pessoas já foi um grupo difícil do moderador conseguir conduzir. Então, a princípio, esse número aqui, pelo que foi lido aí, seria o grupo ideal, né? 6 a 10. Bom, esse grupo de pessoas ele participa de uma discussão, e essa discussão ela não é totalmente, ela não é livre, ela é orientada pelo papel do moderador, onde o moderador então é uma pessoa que ela tem uma determinada experiência no assunto que está sendo tratado, no assunto que está sendo discutido, e ela tem a capacidade de intervir quando necessário, certo? Um outro cuidado que deve se ter quando se trabalha com grupo focal é a questão, novamente, né, o número de componentes. Então, o número de pessoas tem que ser suficiente para que tu consiga gerar a discussão, para levantar dados, né? Então, até aqui se fala em gerar uma discussão rica, né? Ou seja, essa discussão aí consegue gerar os dados que você precisa, mas também tem que se tomar cuidado por essa questão o grupo não ter um número muito grande de pessoas, para que alguma delas não acabe não ficando de fora da discussão. Não adianta levar pessoas para dentro do grupo focal se essa pessoa não vai falar. Então, claro que isso aí entra também no papel do moderador. Como a gente sabe, até como acontece em sala de aula, né? Sempre tem aquele aluno que ele tem uma capacidade, ele tem uma disponibilidade maior de conversar, explicar, discutir, e tem aquela pessoa mais tímida, então tu tem que fazer determinado esforço aí para tirar a informação dela. Bom, quando dentro do grupo focal já gerado, as pessoas vão estar discutindo então sobre um determinado tema, e elas vão estar, né, focadas nesse tema, tá? Se diz que elas estão participando então de uma atividade coletiva, atividade em grupo. Essa atividade existe ainda as mais variadas, né? Desde assistir um filme ou simplesmente apenas o debate sobre determinado tema. Existem exemplos também mostrando que o grupo focal pode ser uma dinâmica de grupo, né? Desde que essa dinâmica consiga ali depois instigar os participantes, né, a discutirem de maneira a levantar os dados necessários, tá? Mas, enfim, o ponto principal, né, do grupo focal é que esse grupo, obrigatoriamente, ele tem que ter aí uma interação, né, total entre os seus grupos, né, uma explícita interação entre eles, né? Esse que é o papel do grupo focal, conseguir que os componentes que estão lá discutindo, eles interajam, troquem informações, um instigue o outro, tá? Para que os dados sejam gerados então. Bom, dentro da área educacional, né, ele é bastante utilizado. Então, aqui como trazem essas duas referências, tá? Então, por exemplo, o grupo focal ele pode ser utilizado aí como no experimento para desenvolvimento de ferramentas de aprendizagem, né, para levantar dados. Ou, outro exemplo, avaliar conhecimentos
do teu estudante. Tá? Um exemplo que eu achei interessante também, que foi colocado aqui, foi que se gerou um grupo focal e esse grupo focal buscava dados para aperfeiçoamento de questionário de pesquisa. Então, é algo assim que eu acredito que vai acontecer para vários de nós, né, durante aí a criação da tese, né, de repente testar se um questionário é válido ou não para o experimento. Então, o grupo focal seria uma forma aí de estar fazendo esse teste. Ainda uma última definição aqui, conforme GATT, o grupo focal ele permite que vários pontos de vista sejam expostos, né? Então, é a velha discussão em grupo, né? Tu pode chegar com uma ideia e depois tu acaba verificando que o teu colega de discussão ali, ele tem uma ideia que, num primeiro momento, ela é contrária à ideia que tu expôs, porém, essa ideia contrária te ajuda a enxergar o teu tema de outra forma, certo? Claro que aqui, de novo, a gente não pode esquecer nunca que existe essa discussão entre os participantes, mas com a presença do moderador. Então, digamos, se alguém começar a exaltar os ânimos lá por causa da discussão, seja qual for o tema, né, que gera essa discussão aí, o moderador vai ter que ter aí a capacidade de intervir e conseguir conduzir o experimento. Tá? Mas essa questão de conseguir expor a opinião, ela é importante porque dentro do grupo focal, né, tu vai ter então, tu vai conseguir captar, tá, as diferentes opiniões das pessoas, e também tu consegue, por estar em grupo ali, muitas vezes instigar de uma maneira mais forte a parte emocional, né? Então tu vai acabar captando significados que poderiam ser difíceis de manifestar através de outros métodos, né? Por exemplo, fazer uma entrevista individual, né? Talvez a opinião ali que o participante vai mostrar, ela vai ser um pouco diferente porque ele não foi instigado, ele não teve um ambiente que está instigando ele para ele realmente falar o que ele pensa, certo? E daí, através dessa interação com os outros membros do grupo, tu consegue então extrair, digamos, uma resposta mais emocional dele, certo? Bom, algumas vantagens que foram encontradas na literatura. Uma comparação do grupo focal com a entrevista individual. Então, o grupo focal em relação à entrevista individual, ele tem a vantagem, né, de que tu consegue observar interação dos componentes do grupo, né, interação das pessoas. E através dessa interação tu consegue, né, verificar quais são as similaridades e diferenças que tu tem ali das opiniões sobre o mesmo tema. Tá? Ainda, o grupo focal ele tem uma eficácia, né, quando se fala em obter informações qualitativas. Até porque, por que é um dado qualitativo, né? Por aquela velha questão de que o participante muitas vezes ele vai ter que dizer eu gostei, eu achei legal, é interessante. Então, são dados que estão mais voltados aí ao lado qualitativo, certo? E tu consegue levantar essas informações qualitativas, tá? Através de uma... Tu não precisa de tanta interferência do pesquisador. Simplesmente o papel do moderador lá dentro do grupo coletando essas informações é suficiente, tá? Bom, eu diria que a principal vantagem que a gente trouxe aqui para mostrar é que esses dados, né, eles são considerados de alta validade, tá? Porque
tu tá coletando esses dados durante a interação, durante o procedimento aí do grupo focal. Tá? Para quem quiser ir um pouco mais a fundo nessa questão aí de quais são vantagens e desvantagens do grupo focal, esse item específico aqui, falando que os dados são têm uma alta validade, a gente retirou dessa referência, o Oliveira, tá? Então lá ele tem um quadro bem completo falando sobre vantagens e desvantagens, mas aqui para apresentação a gente decidiu trazer esse item específico, tá? Que é um item bem interessante, né? É um instrumento que te gera dados válidos. Isso é bem importante, né? Encontrar esse tipo de referência, tá? Próximo item, então, aí desvantagens, né? Uma delas dependendo da situação, tu vai ter dificuldade em reunir ali os componentes do grupo. Digamos que você está fazendo lá, eu quero fazer um grupo focal com professores de música que ensinam um instrumento lá, violino, certo? Então, daí tu vai ter, no Rio Grande do Sul tem 7 professores, né, e cada um mora a 60 quilômetros do outro aí. Não vai ser simples assim formar esse grupo para fazer essa interação in loco, tá? Então aí seria uma desvantagem. Aqui uma que acontece, quem é professor, quem dá aula já passou por isso, sempre tem aquele indivíduo que fala demais, né? E quando começa a falar ele não para, então aí está o papel do moderador, ele tem que cuidar aquele indivíduo que quer monopolizar a discussão, tá? Assim como também tem aquele que não fala, né? O aluno mais tímido, então tem que tentar fazer aí uma média entre o falante e o não falante para conseguir conduzir o grupo. Sinceramente, a meu ver, né, esse aqui não é assim uma desvantagem tamanha, mas é interessante colocar porque é algo que acontece realmente, tá? E um item que aqui das desvantagens, eu acredito, eu considerei aqui agora o mais importante, seria que o grupo focal está suscetível à interferência quanto à opinião aí do moderador, né? Então, além do moderador ter esse papel de conduzir a discussão, conduzir o grupo, ele tem que tomar muito cuidado, né? Ele tem que ser comedido o suficiente para ele não interferir, né, com a opinião dele na discussão. Ele tem que ter a ciência de que ele está ali para orientar os participantes sobre o que eles têm que discutir, o momento de discutir, o momento dessa opinião, mas ele tem que tentar ficar neutro, né, para não influenciar um ou mais participante do grupo, dando a própria opinião dele, por exemplo. Tá? Então, acho que esse ponto aqui, para quem for aplicar o grupo focal, ele tem que ser observado com bastante atenção. Bom, a partir desse ponto, pessoal, o vídeo agora vou passar ele aí para a pessoa do Márcio e ele segue dentro do cronograma de apresentação previsto. Abraço para vocês, espero que tenham gostado da apresentação. Bom dia, pessoal. Então, eu vou continuar aqui o trabalho que o Thales está montando, então, que é sobre grupos focais. O Thales vai escrever o grupo focal, eu vou falar um pouquinho mais sobre a formação. Primeiramente, dizer que o grupo focal ele é intencional, né? Então, ressaltar aqui a palavra intencional, visto que o que acaba acontecendo? Não é como uma pesquisa quantitativa, onde tu vai lá e seleciona as pessoas ao acaso, sim, tu escolhe as pessoas que tu quer selecionar, como já foi discutido na sala de aula com a questão da pesquisa mais qualitativa. Bom, pretende-se que haja pelo menos um ponto de semelhança dos participantes, não é para pegar coisas completamente diferentes um do outro. E a decisão de participar de um grupo local deve ser individual e livre de qualquer coação, ou seja, não vou poder pegar lá e chegar e obrigar o Márcio, o Kaiser tem que participar do grupo focal, sim, né? Então é uma coisa mais para a pessoa ir lá expor as suas
as suas opiniões, tá? Então, quais são os tipos de participantes que vão existir dentro de um grupo focal? Os tipos de participantes que vão existir no grupo focal os próprios participantes, tá? Que são pessoas que vão estar discutindo, como já foi dito anteriormente, de 6 a 10 participantes, dependendo do grupo focal. Um moderador, tá? Que já vou mostrar o que é, e um observador ou redator. Tá? Bom, os participantes, como eu tinha dito, eles têm que possuir características homogêneas. Por exemplo, idade, gênero, estado civil, alguma coisa que aproxima eles daquele assunto. Uma coisa importante é que o grupo deve ser homogêneo, não igual, certo? Então deve ter praticamente o mesmo grupo, mas que seja homogêneo nesse caso, né? Bom, algumas coisas que precisando de bibliografia a gente percebeu sobre os participantes, tá? A familiaridade dos participantes com o moderador também deve ser evitada, porque laços de amizade entre esses dois podem então enfraquecer as discussões, transformando o debate em uma conversa informal. Então é exatamente isso, evitar que o grupo focal perca a ideia de ser um grupo com foco e vire uma conversa. A adesão dos participantes deve ocorrer de forma voluntária, porém deve ser evitar componentes que já participaram de grupos focais, certo? Porque, por exemplo, pode vir com ideias pré-concebidas, já sabe como é que funciona a ideia do grupo focal, enfim, e aí vai começar, digamos, a querer alterar o funcionamento. Essa é uma coisa espontânea. E o assunto deve ser pertinente ao grupo, por exemplo, discussões que envolvam assuntos como marido e mulher, professor e aluno, que Gatti discute isso aqui lá no livro, tá? Bem interessante ter lá nas referências. Por exemplo, se tu tiver um grupo falando sobre relação de casal, e aí tu tem lá marido e mulher no mesmo grupo focal, de repente mulher ou o marido, até ela foi bem machista, mulher, pode ficar com a vergonha de falar alguma coisa que expõe o seu marido, certo? Então, é exatamente evitar que, como propriamente foi dito antes, é intencional então o grupo focal, então tem que escolher bem os participantes para evitar esse tipo de problema. Tá? Bom, vamos falar então um pouquinho aqui agora do nosso amigo aqui, o moderador. Tá? O moderador é um carinha bem importante dentro do grupo focal, porque é ele que é a figura responsável por manter a discussão fluente, foca em termos de pesquisa, né, impede que as manifestações se concentrem nas pessoas, sabe, aquilo lá que sempre fala sempre tudo e tal, né? Por exemplo, pensar na sala de aula, lá tem sempre um aluno que sempre fala um pouco mais que os outros, então evitar que todo mundo possa dar sua opinião, né? E não só aquelas pessoas que têm mais facilidade de expor as suas ideias, de conversar, enfim, com o pessoal. Obrigatoriamente o moderador não precisa ser o pesquisador, tá? Então, às vezes, o que acontece? O pesquisador não vai ter essa gerência, assim, né, muito flexível e tal. Às vezes ele é melhor o pesquisador mesmo ser um observador, às vezes para relatar, para pegar alguma coisa, do que propriamente ser o que vai conduzir a conversa. Por quê? Porque ele tem que ter as características que a bibliografia levanta é que ele deve ser experiente, hábil e flexível, né? Então tem que poder pegar e redimir, porque vão surgir provavelmente dentro do grupo focal situações de conflitos, ou seja, pessoas com opiniões diferentes, certo? Então, um moderador rígido e muito formal pode deixar o grupo pouco à vontade, né, com baixa interatividade, por exemplo. Também não dá para pegar lá um cara assim que é muito duro, assim, tipo, não, tem 2 minutos para falar, tem mais dois, porque senão acaba não surgindo as ideias e não surgindo os assuntos que é o princípio do grupo focal. Não é uma coisa quantitativa, só quero lá, não quero pegar a opinião de todo mundo direitinho e colocar, não. É uma coisa que quer fomentar a discussão e capturar os dados a partir dali, certo? Então, muito bem. Bom, então para o TRAD aqui, né, as atribuições do moderador é introduzir a discussão e manter ela acesa, né, digamos assim, funcionando, enfatizar que o grupo não há respostas certas ou erradas, observar os participantes, encorajando a palavra de cada um, buscar as deixas de comunidade da própria discussão e fala dos participantes, ou seja, tentar manter todo mundo no foco, construir relações com informantes para aprofundar individualmente respostas e comentários considerados relevantes pelo grupo ou pelo pesquisador.
E observar as comunicações não verbais e o ritmo próprio dos participantes dentro do tempo previsto do debate. Tá? Então isso é bem importante. Então, é observar as comunicações, né? Também porque ele pode, por exemplo, perceber que a pessoa está meio incomodada, assim, e não está muito boa, então tipo, ó, expressa a tua opinião, tu não concorda com isso, enfim, tentar puxar a pessoa para dentro do grupo, né? Bom, vamos falar então agora um pouquinho do observador ou do redator, tá? O papel do redator não é obrigatório, mas é bem interessante. Por quê? Porque ela fazia anotações por escrito sobre as principais informações concedidas, bem como ajudar na posterior identificação das falas participantes. Porque uma coisa é a pessoa que está lá moderando, cuidando, né? O que a pessoa, como o grupo está agindo, seria o moderador, e outro é que o cara está lá anotando, por exemplo, como se fosse fazendo uma ata da reunião. Então, as principais características desse redator é, então, concentração e escrita rápida. Escrever rápido, e importante porque esse redator, esse observador, também pode ajudar depois a identificar coisas dentro da análise, né, do grupo focal. Muito bem, continuando aqui. Depois que já explicamos ali então o que tem o grupo focal, vamos só discutir um pouquinho aqui a análise de dados do grupo focal, tá? Depois eu vou mostrar também, tem um grupinho ali, como é que poderia trabalhar, né, o grupo focal. Bom, normalmente, então, a análise de dados também vai ser qualitativa, não vai ser uma ideia quantitativa, vou ver quantas vezes a pessoa falou água dentro de uma discussão sobre água, por exemplo. Para Gomes, né, o moderador dos observadores possui informações que vão além do que foi gravado. Então, pois eles estavam presentes durante os debates, guardam na memória das pessoas sociais o tom e o contexto das falas. Por isso que eu até ressaltar aqui a palavrinha gravado aqui, né? Porque uma coisa bem importante dentro da metodologia do grupo focal é que vocês possam gravar também, né? Entrevistas que ficam muito melhor, assim, depois vocês poderem assim, assistir, verificar de novo, pegar alguma fala, alguma coisa, tipo, eu lembro que aqui o redator anotou que, sei lá, Joãozinho falou que não concordava com aquilo, mas Joãozinho tem uma posição completamente distinta daquilo, mas vamos ver por que ele falou que ele não concordava com aquilo, vamos tentar rever aquela parte, né, porque às vezes as coisas fogem na memória, até porque são várias pessoas falando em torno de uma hora, né. Outra coisa, é importante leituras várias vezes do depoimento, seguidas da identificação dos dados, ordenação, categorização a partir dos detalhes de temas ou padrões recorrentes, né. Tem até um artigo que fala bastante sobre organização de dados, bem interessante, da enfermagem, mas enfim, achei bem legal trazer isso, partir basicamente disso, fala exatamente sobre análise qualitativa em cima de grupos focais. Então, quem quiser pode pegar mais informações ali também, certo? Bom, muito bem. Outra coisa que o pesquisador deve entender quando estiver analisando os dados de um grupo focal. Nem sempre é necessário utilizar todos os dados, tá? Então, por exemplo, lá falaram sobre tudo lá, sobre o mundo, e o cara vai botar tudo, né? Vai botar só o que realmente é necessário, tá? Bom, muito bem. Outra coisa é tentar capturar, então, as ideias principais que apoiem as conclusões da análise, né? Então, é pegar, por exemplo, assim, eu quero buscar essa coisa, então vou tentar capturar essas ideias que são as que apoiam o que nós estávamos querendo discutir ou que nós estávamos querendo levantar de informação daquele grupo em específico. Tá? Bom, aqui eu coloquei uma figurinha que eu retirei do artigo da autora Régua ali, que é uma organização de um possível grupo focal aqui, né? Onde que ela apresenta alguns elementos, né? Então ela bota aqui o moderador, né, numa parte da mesa, seguida basicamente dos observadores, redatores, ajudando, né, ali para pegar e conseguir enxergar então o grupo focal dentro de uma mesa redonda, né, então a gente conseguir ou colocar, né, fosse um círculo, alguma coisa, a gente consiga enxergar as expressões, aquela coisa que ela ficasse meio se mexendo, assim, né, e tal, né, mas conseguir ter uma visão de todo mundo do grupo focal, certo? Os participantes, sabe, que estão lá na outra parte, que já tem visualizável aqui, né? Então, só usar aqui o mouse que ajuda um pouquinho mais, né? Então, observem que aqui estão os participantes, né? Nessa linha que eu coloquei aqui, bem bonitinho, isso bem.
Outra coisa que ele coloca aqui, ó, recursos audiovisuais. Então, tem lá um gravador gravando o que estão falando, tem uma câmera. A câmera também é importante porque o que acaba acontecendo, né? Por exemplo, aqui ele está pegando o grupo desse jeito aqui, né? Mas, vamos botar a câmera aqui atrás, né? Para pegar todos os participantes. Mas de repente não enxerga o moderador e o moderador também pode acabar influenciando alguma coisa. Então, às vezes até uma expressão facial do tipo, falando besteira, pode ficar assim meio de e aí ele pode influenciar no resto da conversa. Então isso é bem importante porque se consiga, às vezes tem que botar mais em cima da câmera, então isso é apresentado nos artigos também, certo? Bom pessoal, como a gente tentou puxar aqui um pouquinho, estudar um pouquinho ali do grupo focal, eu trazer para vocês, tá? Além disso a gente colocou algumas referências aqui, tá? Que podem ajudar vocês a saber um pouco mais e discutir ali exatamente o que a gente falou aqui um pouquinho, tá? De grupo focal para vocês. Ok, gente? Acho que é isso por enquanto. Obrigado. Vamos comentar no fórum, então.